Oi, gente linda! Boa noite! Vou colar aqui pra gente o tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre missão de vida com o Robinson do Amaral, lá de Curitiba, instrutor. Oi, Cristina linda! Preciso fazer jus a você estar aqui hoje, né? Você e todo mundo que tirou seu tempinho pra estar aqui. Só gente linda. Oi, Adriano. Oi, Jean. Oi, maravilhosa, tudo bem? Gente, eu vou fixar o tema aqui para que todo mundo que entrar saiba qual que é o tema, tá? O Robinson já entrou, galera. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para convidá-lo. E tô fazendo de tudo para fixar o tema. Hoje nós vamos falar sobre missão de vida. Gente, oi, Ângelo, Juliana, lindos, tudo bem? Só gente maravilhosa, gente. Não tô conseguindo fixar o tema aqui. Daqui a pouco. Aqui, o Robinson tá aqui, galera. Robinson. Não consegui fixar o tema, deixa assim fixar, a gente vai conversando. Então, o Robinson já chega, gente. Opa, tudo bom? Agora deu certo, né? Bem-vindo, Robinson. O pessoal já me Tudo bem? conhece, graças a Opa, Deus. Vou deixar você se apresentar. Seja bem-vindo. isso, tudo bem? Então, meu nome é Robson, Robson Amaral. Eu sou terapeuta, sou Theta Healer, né? A gente chama Theta Healer, né? Quem é o terapeuta Theta Healer, né? E também sou instrutor de Theta Healing, da técnica Theta Healing. Tá, eu, juntamente com a Ana Paula, que é a minha esposa, a gente também ministra cursos de Theta Healing. Agora também não tanto presencial, mas cursos online, né, por causa da pandemia. Aqui em Curitiba tá feia a coisa, né? Aí em Ponta Grossa tá mais ou menos, né? Tá Aqui, dando. assim, faz um tempo já que eles já vêm tomando todas as medidas. Então, a Sim, população assim já está mais adequada, né? Então, claro que aumentou tudo, mas já está mais controlado, digamos assim. é. Então a gente vai se adaptando, né, às novas condições, às tecnologias. E isso é muito bom, eu acho fantástico que a gente vai se aproximando, inclusive a gente vai se aproximando mais das pessoas, né? Porque, inclusive, assim, a gente viajava bastante, né? A gente, antes da pandemia, a gente tinha o costume de viajar muito. E agora, apesar de a gente não estar viajando, né, as pessoas estão próximas da gente porque elas estão conectadas mais online. A gente está fazendo curso online, sim, então eu acho fantástico essa questão de você estar conectado com as pessoas. E muita gente aprendendo, né, como é que se faz essa conexão, enfim, as tecnologias. Isso aí é fantástico, né? Sim. E, e até atendimentos, inclusive, eu tinha uma certa resistência, inclusive, com os atendimentos online, por causa da internet mesmo, porque algumas vezes eu cheguei, não sei se aconteceu isso com você, Dani, mas algumas vezes eu cheguei a atender e caía a internet direto, sabe? Já. Caía a internet, o pessoal não tinha conexão muito forte, agora a maioria das pessoas já tem essa conexão forte. Então a gente Uhum. ficava com aquela falha, né, de você, no atendimento parecia que ser meio falha, então eu tinha essa, esse receio com o atendimento online. Mas agora eu vi que tá todo mundo já adaptado, né? Tô É, vendo que isso tem foi um bastante ganho. gente já entrando, né? Sim, muito. Esse tema, né, Robson, é um tema que trouxe muita gente porque isso vem de encontro ao nosso coração. Principalmente essas Exato. pessoas que a gente conhece e que normalmente a gente conheceu. Principalmente por conta Sim, desse chamado interno, né? Essa inquietação, que é o mais importante, e isso é o grande ganho. Então, eu quero só explicar aqui, gente, porque eu convidei o Robinson e a Ana, que foram os sim. meus mestres, né? E ainda são, porque a formação é continuada, né, Robinson? A gente sempre tem algo A para estar gente sempre está aprendendo, aprendendo. para Exatamente. atualizar, e cada curso é um curso, cada turma é uma turma. E essa conexão, oi Pamela, essa conexão que a gente já tem com os nossos clientes e que a gente está podendo alimentar agora, né? Que é isso que você está trazendo, os grandes benefícios que a gente tem tido com essa conexão, né? Que nós fomos
Quem não era fã ficou obrigado a ter, né? É, E a gente precisa assim, olhar o quanto isso tem sido bom. Muitas pessoas que às vezes nem se encontravam tanto estão se encontrando mais virtualmente do que antes que podiam se encontrar pessoalmente. exatamente. Exatamente. Essa proximidade, ela tá muito maior, inclusive, né? E assim, era uma certa receio que a gente tinha, né? E esse tema é bem interessante, eu achei ótimo quando você propôs também a gente entrar nesse tema, tá? Porque muitas pessoas, elas procuram realmente a terapia porque elas querem um guia, uma orientação, né? Elas se veem meio perdidas, né? Então elas querem uma orientação. E às vezes ela não consegue essa orientação dentro de casa, ou não consegue com as pessoas que estão próximas a ela. Tá? E eis que surge a figura do terapeuta, né? Para dar essa orientação, para funcionar. Na verdade, ele não vai trazer a resposta, né? A nossa ideia não é a gente dar a resposta para a pessoa, e sim ao contrário, é fazer com que ela traga as respostas para a vida dela, né? Então é um tema bem interessante, eu adorei, tá? A gente poder abordar esse tema, né? Não sei, e esse tema ele puxa vários links, né? E a gente vai Sim. puxando também outros assuntos, tá? Que sempre estão linkados a esse assunto, que é o de você se orientar, né? Como é que vai ser a tua orientação na vida? O que que você precisa fazer daqui para frente? Qual rumo você vai tomar? São tantos questionamentos, né? E é Você uma também já deve ter pego. responsabilidade. Exatamente, é muita responsabilidade. Por isso que o terapeuta tem que estar bem alinhado. Ele tem que estar bem alinhado com o propósito. Não apenas com a pessoa, mas com a fonte. Né? Nós somos terapeutas theta healers, né? Então a gente está conectado com uma fonte maior. Tá? A nossa ideia é fazer uma abstração total do que significa algo que a gente vai falar do ego, né? Ou algo mais terreno, mais pesado, assim, para chegar numa fonte, para poder dar uma orientação correta, Que é liberar o ponto de né? vista, né? A gente está ali para acessar esse recurso interior e ajudar o nosso cliente a também acessar isso que já está Exato, dentro dele. Então, muitas vezes o cliente ele quer exato. realmente que ele quer que a gente dê essa resposta. E essa resposta é tão individual e até gostaria de explicar para o pessoal entender o que a gente vai fazer hoje, né? Muitas vezes a gente também quer isso e é um processo, né? Entender a missão de vida é um processo de vida. Então, em que, É, primeiro de tudo, a gente precisa estar conectado com a gente mesmo. E aí é onde o Robinson vai começar explicando, porque se você não se conectar com a sua essência, que é liberar tudo que foi colocado pra gente, o que você tem que ser, você tem que casar, você tem que ter filho, você tem que se formar, você só vai ser feliz quando você ganhar tantos R$ 1.000, quando você tiver uma casa. E quantas pessoas chegam na clínica, viu? Eu achei que eu ia ser feliz quando eu terminasse a faculdade, que eu encontrasse um emprego público ou que eu encontrasse o emprego dos meus sonhos e não estou sentindo. Eu ainda estou isso. naquele vazio existencial. Então, ela ainda não se conectou com ela, com o que realmente traz aquela sensação de plenitude. Né? Ela está impregnada de crenças, do que trouxeram para ela, e não culpando os nossos pais, foi isso que o Robinson estava falando, né? Mas que eles também não tiveram terapia, né? E muitos de nós, né, que hoje sou teta healer, sou hipnoterapeuta e tudo, mas na criação da minha primeira filha não tinha essas orientações. Quanto errei. Então, hoje, Sim. para que a gente também entenda que deixar leve, não colocar culpa ou nada, mas para que a gente consiga entender o processo com amor, compaixão, né? Mas ver a verdade, né? Ver essa realidade e para que a gente possa mudar. Eu só consigo, por exemplo, se eu estou vendo, vamos colocar que a nossa vida é uma empresa, a gente está vendo que não está legal. Se eu não investigar onde é a fonte do desequilíbrio, eu não consigo mudar isso. Então a gente precisa enxergar isso para que a gente possa então mudar. Então o Robinson vai começar É, a trabalhar.
Foi aí. Exatamente. Esse é um belo de um convite para reflexão, né? Então, quando a gente tem esses questionamentos, o normal que a gente faz é buscar fora as respostas, né? A gente vai buscar lá fora. Quer uma resposta? O que eu vou fazer? Né? Você quer a resposta lá de fora, quando na realidade a resposta está dentro. Está dentro da gente. E a gente busca sempre numa ilusão. O que está fora é ilusão. Tá? O que está dentro é que é real. Tá? Então, o terapeuta ele entra nesse processo e é preciso muita conexão. Aquilo que eu falei. A gente precisa se conectar não somente com o Criador, mas com a pessoa que a gente está atendendo, né? Para dar a orientação da melhor forma possível. Tá? Da melhor forma, da forma mais elevada, tá? Desprovida do ego. Né? Então a gente vai sempre, por isso que é importante a meditação. Né? A meditação ela funciona justamente para isso, entendeu? Então você só vai trazer respostas, tá? A hora que você está meditando, tá? Que você está conectada com a fonte. Aí você vai conseguir respostas para a tua vida, tá? Então existem algumas razões, né? Por que a gente está aqui? Por que a gente vive, né? São perguntas assim profundas e que a gente em algum momento da vida a gente já se perguntou, né? Por que a gente está aqui? Eu lembro de ter me perguntado isso na minha infância já, tá? Bem criança mesmo, né? Quem que são essas pessoas que estão aqui? Por que eu estou aqui neste mundo? O que eu faço nesse mundo? Qual é o meu papel no mundo? É aí que você entra com esses questionamentos. Né? E quando você entra nesse questionamento, e isso é comum você encontrar esses questionamentos nas religiões, né? Em algumas religiões que você peregrina. Eu, pelo menos, sou bem peregrinador, sabe? Passei por vários lugares, né? Fui várias escolas religiosas, várias escolas da espiritualidade, né? E aí a gente se questiona, né? E eu lembro uma vez que eu estava assistindo uma missa, tá? Aí que o padre pegou e perguntou assim, é, por que você tem filhos? Ele deixou aquela pergunta meio no ar, assim, né? Por que Deus criou o ser humano, né? Da mesma forma, ele respondeu assim, da mesma forma, ele criou o ser humano pelo mesmo motivo que você cria o seu filho. Aí você se questiona, né? Eu não tinha filho na época, né? Isso faz uns 20 anos, né? Eu só fui entender aquilo depois que eu fui ter filho, né? Por que você tem filho, né? Por que você tem filho, afinal? Alguém aí tem filhos? Né? Responda, reflita sobre isso, né? Por que você tem um filho? Por que você quer ter um filho? Qual que é a tua razão de... O que te motiva a você querer ter um filho? Já pensou nisso? Eu só fui entender isso, eu só fui compreender um pouco mais disso, foi quando eu tive um filho. Eu tenho dois filhos, né? São fantásticos, né? E aí que a gente entende. Algumas pessoas têm filho porque tem algum legado para deixar, né? Se constrói, de repente tem um patrimônio, e para quem que você vai deixar aquilo? Né? Os reis faziam isso, né? Tinha um império tal, e era importante dar continuidade ao nome, né? Então por isso que eles tinham filhos, e era importante que tivesse filhos homens, né? Também, né? Para poder continuar com o seu legado, né? Então eu pensei assim, eu tenho filho para quê? O que vai ser da minha velhice? Né? Quando eu morrer, ou quando eu estiver velho, na verdade, quem que vai cuidar de mim? Seria bom se eu tivesse um filho, né? Para alguém cuidar de mim, né? E aí que entra o amor. Né? É aí que entra a questão do amor. Você tem filho para você dar amor
e para você receber o amor. Essa é a razão pela qual nós temos filhos. Porque nós queremos ter filhos. Alguém tem algum outro motivo para querer ter filho? Já pensou sobre isso, Dani? Para Você que motivo? sabe? Você tem uma filha, né? Então, os nossos filhos, eu tenho duas, né? Eu quis muito mesmo, né? Foram planejados e foi, eu tinha essa vontade, essa vontade assim de ter essa sensação da perpetuação, de a gente viver as coisas maravilhosas. E, Sim, e claro que tudo isso também, né? Você tá assim, conectado com a pureza dessa, desse presente, dessa possibilidade da criação que nós temos, né? Então, quando a sim, gente programa isso com amor, é maravilhoso. A gente exerce e entra em contato com o que a fonte criadora deixou para nós de melhor, né? E tem muitas pessoas que, por mais que não programaram, mas que se entregam a essa experiência, né? Começam a sentir essa. sim. É natural porque a gente foi programado para isso, né, Robson? A gente se conecta, você olha aquele bichinho assim, tão coisa linda, É, que tem algo exatamente. de teu. Então, e quando a gente está receptivo, a gente está conseguindo se conectar, e esse é um trabalho que inclusive a gente faz, né? Porque dentro desse nosso propósito do ser, né, do porquê estou aqui, o que eu estou fazendo, a questão dos filhos, e é tão interessante porque quando você fala isso, eu imagino que a gente também tem os filhos de alma. Que imagina os seus alunos, né, os seus pupilos, Isso, então, exatamente. que é Essa essa conexão que a troca de gente amor, tem, né? né? Essa Sim. troca, essa conexão que a gente acaba tendo um com os outros, e a importância de você se conectar uns com os outros, né? Então, Deus ele vai lá, o Criador, né? Cria um planeta maravilhoso. Lindo, né? O nosso planeta, né? Tem gente que não gosta, né? Quer ir para outra estrela, quer evoluir, quer ir de repente a evolução pode ser que esteja aqui, né? Por que não? De repente o paraíso ele pode ser aqui, por que não? Né? Você precisa morrer para ir para o paraíso? Você precisa morrer ou sofrer para conseguir a plenitude, as suas conquistas? Não, né? Não precisa. Então Deus, ele vai e cria um mundo maravilhoso, que é o nosso mundo. Ele coloca plantas, plantas bonitas. Ele coloca os animais. Quem é que vai cuidar de tudo isso? Né? Quem que cuida desse planeta? Então temos Então muitos daí, presentes aí, né? Que é o grande um legado que a fonte criadora grande deixou para legado. nós, né? Porque esse amor, Exatamente. isso que você trouxe, né? É claro que a gente exerce muito, porque a gente está dentro de um ambiente em que a gente sente que a gente está conseguindo controlar, então a gente normalmente se permite experienciar esse amorzão. E o grande desafio nosso hoje é experienciar esse amorzão com os outros seres, que também não são só pessoas, né? Isso que você está contando, do planeta, de todos os recursos que nós temos que a fonte criadora deixou. E quando a gente faz o trabalho, tanto que o Robinson faz, como eu faço, como tantas outras pessoas que eu estou vendo aqui, né? Lindas que também são terapeutas ou que já se trabalham, mas conhecem outras técnicas. Mas eu não sinto isso. Às vezes tá escutando tudo isso que a gente tá falando e fala, gente do céu. Eu tenho muitos clientes, Robson, que falam, olha, parece que eu tô anestesiado, eu não consigo me conectar. Então, Sim, isso que a gente está falando de maravilhoso, gente, isso é o que nós viemos para exercer na nossa essência. E se você que está ouvindo isso fala, não, eu consigo sentir só com uma pessoa, eu não consigo ainda sentir isso, é algo que é importante que você trabalhe para você entrar nessa conexão. Você, claro, como nós também, nem sempre a gente vai poder exercer esse amor incondicional com todas as pessoas, com todos os seres e tal. Mas é aí que está o grande trabalho, né? O porquê estou aqui.
para estar aprendendo tanta coisa sobre como amar perto, sobre como amar à distância, como ter compaixão e quantas virtudes eu preciso desenvolver, né, para estar me fortalecendo aqui nesse planeta, para estar me conectando de uma maneira elevada. Né? Então, para que a gente consiga entrar em conexão com esse nosso recurso interior, quando eu trabalho hipnoterapia, Theta Healing, ou o que seja que eu vou trabalhar, eu já sempre explico, né? O terapeuta, ele é um... Eu até li uma coisa linda hoje, até te mandei, né, Robinson, que eu estava assistindo uma aula de yoga, Aham. que o terapeuta, ele é um facilitador do campo, né? Ele está ali facilitando com que o cliente, e nós também, quando recebemos, né, com que a gente acesse todo esse material maravilhoso e que a gente experiencie o que muitas vezes a gente pode não ter experienciado na nossa família porque tinha algumas crenças, tinham situações que não foram trabalhadas, mas isso sim é uma conexão. A gente está falando isso, então tem muito cliente, por exemplo, que só experimentou amor incondicional na clínica, né? Eu já tive cliente que foi e falou, Dani, sabe que eu Aham. voltei? Eu voltei porque você me abraça. E eu sinto que é um abraço verdadeiro, Ah, sim. né? Tem, Ou que tem, sente tem aquela muitos clientes conexão, assim. né? Pode Tem. comentar. Exatamente. Então, assim, a gente cuida. Evidentemente, você cuida da sua casa. Assim, o cuidar da sua casa, a gente tem que ver que o cuidar da sua casa não é sua casa, somente a sua casa. É a nossa casa, né? O cuidar do nosso planeta, cuidar das pessoas, tá? E aí, quando a gente cuida das pessoas, que a gente se envolve nesse cuidado das pessoas, é que o nosso planeta entra em harmonia. Então, a ideia de todo o universo é entrar em harmonia. E como é que você vai entrar em harmonia com as pessoas sem estar em harmonia consigo mesmo? Então, o primeiro passo é você estar em harmonia consigo mesmo, tá? A gente tem alguns pilares aí da manifestação, tá? Dessa conexão, que vai ser, são 4 pontos fundamentais, tá? O primeiro é a vontade, tá? A vontade, você não levanta da cama se você não tiver vontade, tá? Então, Deus, ele cria o ser humano porque ele teve vontade, tá? Então, para você fazer algo, você saber se você está no caminho correto, se você está desenvolvendo alguma coisa importante, boa na sua vida, tem que surgir a vontade. Você tem que ter vontade, tá? Porque sem vontade não há ação, não há movimento, tá? A vontade, aí agora a gente tem que fazer uma separação, tá? Entre a vontade e o desejo, tá? O desejo, ele está ligado às condições mais inferiores, tá? Qualquer animal tem desejo, tá? Ele é uma sentimento mais inferior, o desejo, tá? Diferente da vontade. A vontade, ela está ligada, inclusive, no chakra do terceiro olho, tá? Ali a gente tem a vontade. Ou seja, a gente está numa um sentimento mais superior, tá? Que é a vontade. Então, você tendo vontade, você tá querendo, de repente, um rumo na sua vida. O primeiro passo é ver se aquilo ali te dá vontade de fazer. Se Lindo. desperta em você uma vontade, né? A pessoa chega na consulta, não sei se eu vou para, se eu largo meu emprego, se eu vou morar fora, não sei. Mas você tem vontade? A primeira coisa é vontade, tá? É vontade de fazer aquilo, tá? Se você não tiver vontade, não adianta. Aquilo te dá vontade? Não, não tem vontade de fazer isso. Então não vai. Não tem como. E a vontade ela vai surgir quando? Quando você tem conhecimento. Aí você tem a grandeza, são 4 grandezas. A grandeza da vontade, a grandeza do assunto.
tá? Quando você tem conhecimento do assunto, quando surge o assunto, tá? Você conhece, você tem sabedoria sobre aquilo, tá? Surge o assunto. Então, ali é importante, tá? A partir do momento que você conhece sobre aquilo, tá? Você não tem vontade de comer uma torta, sei lá, uma caponata de berinjela, se você nunca não conhece caponata de berinjela, né? Você não conhece aquilo. Você vai ter vontade de comer aquilo? Não tem vontade. Não tem vontade, sem ter conhecimento e sem saber que é bom. Eu sei que é bom. Se você sabe que é ruim, você não vai ter vontade. Mas se você tiver conhecimento e souber que é bom, surge a vontade. Eis que surge a vontade. Tá? Então o que, que acontece? A pessoa não tem um rumo na vida, ela não sabe se ela vai morar fora, se ela vai ficar aqui, se ela vai fazer alguma outra coisa. Mas por quê? Porque ela não conhece. Ela não conhece as possibilidades que ela tem. Então ela não sabe se vai ser bom para ela. Ela não definiu um rumo na vida dela porque ela não sabe. Tá? É quando você traz essas virtudes para você, e aí que vem a importância da virtude. A gente sempre fala, a virtude é extremamente importante. Extremamente importante. Tá? Quando você traz essa virtude da sabedoria, do conhecimento, ter conhecimento do teu material, aí surge a vontade. Tá? Ela está em conjunto. Tá? Ela está em sincronicidade. Você tem que estar em sincronicidade. Tá? Entre a vontade, conhecimento e sabedoria. Tá? Aí você cria a grandeza do assunto, a grandeza do assunto, né? E a grandeza da vontade. Tá? Nós temos essas duas aí presentes já. Tá? E aí entra uma terceira, que é a fé. Tá? Ou seja, sem ação, nada acontece. Aí a gente tem a virtude da fé. Tá? A fé, ela vai surgir a partir do momento que você tem a crença, né? Você acredita naquilo. Tá? Você acredita naquilo. Você conhece, você sabe, você acredita. Aí você tem fé. Tá? Surge a virtude da fé. Então a fé é que alimenta. Então tudo isso tem que estar em sincronicidade para você ter o rumo na tua vida. Você decidir o que você quer na sua vida. Tá? Você tem esses pilares. Tá? O pilar da fé é importantíssimo. Se você tem fé em algo, você faz aquilo acontecer. Senão você não faz acontecer. A fé é extremamente importante, tá? E a fé, ela vai nascer com as crenças, tá? Por isso as crenças, é importante o trabalho de crenças, tá? A gente transformar, se a gente tiver crenças negativas, a gente transformar essas crenças negativas, ressignificar essas crenças negativas para que elas fiquem positivas, para que a gente entenda, para que a gente para que a gente retire a essência, né? Para que a gente tire tudo que não presta e simplesmente tenha um aprendizado. Né? Aquilo, de repente, de algum momento, prestou para alguma coisa. Se a gente tem alguma crença negativa, ela ajudou para a gente aprender em alguma coisa. Tá? Ela tem sempre um fundo positivo ali. Tá? Então a gente aprendeu alguma coisa, ressignificou, aí a gente tem a fé. A gente consegue exercer a fé. Né? Esse é um caminho. Tá? Esse é um caminho. Tá? Você desenvolver essas virtudes, trabalhar essas virtudes. Como a gente vê a questão da virtude, né, nos cursos, enfim, todo o treinamento. Tudo quanto é lugar a gente vê virtudes. Né? A questão, eu até queria comentar aqui, eu tô anotando aqui, porque não quero perder isso, aquilo outro, aquilo outro. Porque na verdade nada é combinado, gente. A gente faz aqui na hora, tudo no ao vivo. Então, assim,
que eu gostaria de comentar, até que você falando das grandezas, vai ter uma quarta grandeza ainda, né? Você falou vontade, assunto e fé, Tem, é isso? tem. Então, para a gente começar, é isso que você tinha trazido, que eu gostaria de comentar, é que a pessoa precisa querer ter um propósito, né? Que Um algo que propósito. mova. Eu preciso querer ter, né? Não, mas eu não Exato. consigo, eu não consigo nem querer ter. Então a gente precisa trabalhar o que está travando, né? E aí é onde que a gente faz o trabalho terapêutico, porque será? Então tem pessoas que aprenderam que tudo que eu faço é errado. Pode ter milhões de situações que levaram essa pessoa a ter medo de tomar decisões na vida, né? Então é um processo sempre, gente, de crescimento, né? Não é assim, se você está procurando aqui nesse vídeo, nessa live, se alinhar com o seu propósito de vida, com a sua missão, fazer algo que enche seu coração de alegria, enfim, e que te traga tudo isso, isso vai exigir de você uma responsabilidade, que é isso que o Robinson está querendo trazer, né? Que é se Exato. mover, né? A lei da ação, ela é necessária. Mas eu não consigo, às vezes, sabe, Robson, que às vezes acontece na clínica, a pessoa às vezes tem medo de acreditar lá na frente, ela tem medo de exercer a Sim, fé, sabe? Ela sabe o que é fé, exato. mas aconteceu um fato que bloqueou tanto ela de acreditar, ou os medos lá na frente são tão maiores que às vezes o que impede ela de alcançar o propósito é o medo de acreditar lá na frente. Então, muitas vezes nós, né? Quer Sim. comentar? É, exatamente. É porque a raiz da fé é a crença, né? Sim. Então, a fé ela surge através da crença. Tá? Então, ela só dá o passo à frente se ela acreditar. Tá? Então, toda aquela. Tanto é que a virtude da fé, tá? Ela está muito ligado ao planeta Terra, à Terra, ao elemento Terra. Né? Por isso que a gente tem que conectar céu e terra. A gente sempre fala, entrar em equilíbrio, tá? Com o Criador, na realidade, é você entrar em equilíbrio com o planeta. Tá? Entrar em sintonia com o planeta, com as pessoas. Tá? Entrar em sintonia com você mesmo. Né? Aí a gente vai entrar, não falei da outra grandeza. Outra Uhum. grandeza importantíssima, tá? Que é do momento. É aí onde entra o momento divino. Tá? A grandeza do momento. Tá? Não adianta você querer fazer algo se você não tiver no momento adequado para fazer aquilo. Não adianta. É aquela história de você querer é, vender sorvete lá no Nordeste, aliás, no Polo Norte. Né? Você não está no momento, ou seja, você tem as estações corretas de você fazer a coisa. Tá? Você tem. Pô, você quer mudar de profissão, mas você não está preparado. Então você não está no momento correto. Tá? Não, não é o teu momento ideal. É o momento divino. É quando você tem um pico energético, tá? Para você fazer algo. Tá? E aí não interessa, tá? É, outras questões menores, porque você vai conseguir superar. Porque você tem a energia necessária para que aquilo aconteça, porque está no teu momento correto. Tá? Não adianta você querer discutir questões de política, por exemplo, num momento que não é época de eleição, né? Entendeu? É mais ou menos assim. Tá? Não está na hora. Tá? Não está na hora. Tá? Não adianta você querer discutir, enfim, querer questões de sei lá, um exemplo assim, questão de profissão. Profissão é uma questão bem relevante, tá? Tá? Você querer se você não tem conhecimento sobre aquele determinado assunto, tá? Você querer mudar, eu quero, por exemplo, um cargo numa empresa, tá? Você quer um cargo, mas é um cargo de diretoria, tá? Esse cargo, o que ele precisa para você alcançar esse cargo? Você precisa de uma pós-graduação, você precisa de um doutorado, você precisa ter uma prática, sei lá, de uma experiência pessoal de pelo menos 5 ou 10 anos, uma experiência pessoal, mas você não tem nada disso. Você não tem nada disso. Você não tem experiência profissional, você ainda não tem
um mestrado, um doutorado, a formação necessária para aquilo, então você não está no momento. Então esse é que é a grandeza do momento. A grandeza do momento é quando você tem os elementos todos ao seu favor. Tá? Tá tudo ali. Aí você está no momento. Esse que é o momento divino. Tá? Para a coisa acontecer. Tá? Então você só vai saber se você está no rumo certo, se você está no momento certo, se você tiver esses elementos. Quero Pode? comentar. Isso é muito importante. Isso. Parece assim, não, não, isso não acontece comigo. Gente, isso acontece com todo mundo. Isso acontece muito frequentemente com o nome de autossabotagem, né? Às vezes a pessoa deixou Sim. passar ou não, isso não está conectado, ou, por exemplo, eu quero algo que surgiu para mim, mas eu não estou preparado. Então, é isso, gente. Todo momento, isso de estar no momento presente, de estar conectado com eu estar adquirindo virtudes, de sentir que cada momento é um aprendizado, é a fase em que a gente está na preparação, né? Que é isso que o Robson está falando do tempo em que tudo vai confluir, conspirar a favor, por quando eu já estou, né? Passei pelo processo, estou aproveitando ao máximo, estou aceitando cada desafio como algo que está me preparando para algo maior, ao invés de eu me lamentar, ao invés de eu reclamar, ao invés de eu entrar em conflito com cada situação. Não é que a gente deva aceitar tudo, mas cada coisa que vem para nós tem a ver com a nossa energia no momento. Então, se eu não quero atrair isso no momento, gente, então a gente vai trabalhar para que é a ação, né, Robinson, para o que eu realmente Exato. desejo. Então, para que eu realmente sinta no meu coração, e é sempre o sentir. Não é o que me disseram, não é o que eu acho que eu vou sentir daqui 20 anos, né? Lá no íntimo, a gente sempre tem as respostas. Tanto é que dentro da sessão a gente fala, né, sempre, sente. Sente como isso vem para você. Às vezes Isso. a pessoa nem aprendeu a se sentir, né, Robinson? Às vezes ela foi travada na Isso. infância, de você não pode, você não tem direito, é assim porque sim, você não é não porque não, ou seja, não importa o seu questionamento. Então a gente às vezes precisa até durante uma terapia devolver para o cliente o poder de pensar e sentir, né? Então, essa questão de estar no momento presente e de estar colaborando para que as coisas na minha vida, na sua vida, fluam, e trazer essa responsabilidade para a gente, né? E tá realmente, até uma das premissas do curso de manifestação, né? Que é o que você está fazendo para isso que você quer, né? Como você está colaborando para chegar nesse objetivo. Então, muitas vezes as pessoas esperam É, que vão cair do céu, né? E tem exatamente. tudo isso que você está trazendo ali, que é muito importante, e que a gente possa estar conectado, gente, que não é isso que esse é o grande, assim, digamos, a grande virtude do século, que é a gente estar nesse Ah, momento, que a ansiedade positiva. É para agora, né? Não é eu estar pensando daqui isso. 5 dias, daqui 30 dias e nem estar remoendo algum passado. Eu estou aproveitando esse momento com o que eu tenho agora e fazendo o melhor com isso. Então, eu realmente vou conseguir me conectar da melhor maneira com o que está vindo para mim. Se eu não estou conseguindo me conectar, nós vamos trabalhar por que isso? Qual é o propósito disso? Da onde vem isso? É um ressentimento? É uma crença? É um remorso? O que é isso que está atrapalhando você de se conectar com aquilo que você tanto quer? Muitas vezes pode ter sido assim, mas o meu pai, antes de morrer, queria que eu desse orgulho para a família e levasse adiante essa empresa familiar. Porque o que eu mais tenho nesse sentido, Robinson, que Sim. prende a pessoa, gente, naquilo que ela não quer. Muitas pessoas de empresa familiar ou de promessas com o pai ou com a mãe, isso prende a pessoa. Sim. Né? Então a gente precisa assim, trabalhar isso de uma maneira amorosa, sem ter que desonrar, mas essa questão até do próprio autorrespeito, a gente liberar isso para a pessoa ser tudo que ela
tem, né, de propósito de contribuição para as pessoas, para ela mesma, de satisfação. Então, isso é muito comum. Sim, exatamente. E você tem que ver também que a pessoa ela tem o seu momento, mas também a coletividade também tem o seu momento, Também. né? Uma cidade tem crenças. Olha Sim, só, verdade. interessante, né? A crença coletiva, né? O país tem crenças, né? Então, tanto é que tem países que algumas religiões não conseguem entrar, né? Eles não conseguem se instalar naquele país. Eles são, não tem, não existe, simplesmente não existe. Não há espaço para que aquela religião ela entre naquele país. Então não está no momento. Não adianta você querer ir lá, né? Tem até um caso de um rapaz que morreu, né? Porque ele foi querer conhecer lá os sentinelas do norte, né? Lembra desse caso? É dos índios lá, os aborígenes lá, uma tribo que não tem contato com o ser humano. Então o rapaz foi lá e morreu, né? Ou seja, não está no momento. Porque tem uma crença lá na ilha, daquele pessoal, de que outros que vêm de fora são do mal, ou querer transmitir alguma coisa ruim para eles. Então não tem, tem a grandeza do momento, tá, que está na pessoa, mas a grandeza do momento que está nos lugares, na região, na coletividade, tá? As, os lugares eles transmitem crenças. É interessante isso. E a gente pode sentir isso. Dependendo do lugar que você vai, você sente a crença do lugar, a energia do lugar. Tá? Aqui não dá, por exemplo, você sente, de repente você entra no lugar e você, ó, não quero ficar aqui, não é um ambiente adequado. Porque aquele lugar está transmitindo energia para você, tá? Que não é compatível com a tua. Então, o momento, tá? Isso entra também na crença do momento, na questão do momento. Você vê que e é bem interessante, é bem importante isso, tá? Você saber, de repente, o lugar que você está querendo ir, tá? Você não sabe, você está sem rumo na vida, tá? Não sabe se vai, de repente, fazer aquela faculdade, se vai fazer para aquele trabalho, se vai para aquele país, tá? Mas aí você entra em sintonia com aquele lugar, você não sente no teu coração que é o lugar para você ficar, que aquele lugar é certo para você, tá? Por quê? Porque a crença do lugar foi transmitida para você e você não entrou em sincronicidade com aquilo, tá? Não foi compatível. Tá? Então, a crença ela está em você, mas ela também está nessa coletividade. Né? É preciso trabalhar isso também. Tá? Quando a gente fala na coletividade, é mais difícil você trabalhar a coletividade. Por isso a gente resolve, a gente fala sempre em resolver a questão. Resolva isso dentro de você. Né? A gente tem que resolver isso dentro de você e não transformar. Você não pode transformar o coletivo. De repente você não tem energia suficiente para transformar aquela coletividade. Mas você tem energia para entender aquela coletividade, para se relacionar com aquela coletividade da melhor forma possível, né? São questões que a gente se depara, né? Muitas vezes a gente se depara com isso na vida. Isso é tão frequente porque isso, assim, é a questão da quando a gente vai aprender a respeitar, né, Robinson, e a controlar esses impulsos que estão Sim, esse autocontrole, se sentir, porque às vezes querer impor e agir no, digamos assim, fora do momento, que é o que você está colocando, a pessoa dessintonizou do que fica leve, né? A gente sempre fala muito a palavra leve. ela perde energia, né? Ela É, perde muita energia. então, quando a gente tem que forçar, a gente ainda não tá, né? Porque quando as coisas estão fluindo da melhor maneira, e é engraçado, Robinson, que às vezes você até sente que é aquilo, mas não é ainda, não é agora. Você ainda tem algo para se Sim, preparar, esse lugar ainda tem algo para mudar.
Sempre essa questão, eu sinto muito isso é muito real. Isso está envolvendo tudo, gente. A crença, ela também é o outro, né? Você trabalhou o coletivo, mas isso é o outro também. Pode ser um relacionamento. O nosso cliente, por exemplo, às vezes ele está preparado para ir só até um determinado ponto. E a gente também precisa exercer essa questão do respeito, né? Porque a gente também possa, e a gente sempre trabalha no Theta Healing isso, que é o eu não tenho o quê, mas eu escolho isso, ou seja, é sempre assim, traz a sua consciência, isso. Você escolhe isso Sim, agora. sim. É sempre devolvendo poder, né? Então, dentro de tudo isso, até o Robinson, quando a gente fez a descrição, ele até falou, Danivão, a gente precisa muito falar sobre o despertar da consciência, que é sair do Exato. automático, né? E é engraçado porque a gente não aprendeu na escola que a gente tinha forças incontroláveis, assim, a nível consciente. E que a gente acha que a gente sabe o que a gente é. E muitas vezes durante a sessão aparece isso, né? Não, isso não, que feio isso, aquele julgamento. Isso está dentro de nós. E muitas coisas que estão em nós não são nossas. E a gente não tinha criticidade para não ter isso, né? E tudo isso tem um propósito, gente. Então, quando a gente está trabalhando aqui, tudo isso, e o Robson falou dessa conexão com a fonte criadora, que algumas pessoas vão chamar de Deus, de inteligência infinita, cada um com a sua denominação do que acredita que é essa força maior, né? Então a gente está trabalhando o quê? Existe algo além do que isso aqui, né? Porque só acordar, trabalhar, comer e dormir é muito monótono. Tem que ter algum sentido maior para a vida, né? É, Tem algo assim, tem algo que não foi me dado, que é o poder de ser eu, né? E não é o eu ego, vou passar por cima, vou ser egoísta, vou isso, aquilo outro. Mas como estou, vou me encaixar nessa sociedade, não que eu precise ser moldado por ela, mas que eu saiba conviver nela e trazer alguma contribuição, né? Por que eu tô dando essa resumida, Robson? A gente só tem 12 minutos. O tá tempo bom. passa voando. Então a gente precisa disso, né? Quando o Robson colocou ali fé, gente, a gente precisa de algo que alimenta. Essa questão do investimento, ela já começa desde antes, né? E a gente tem tantas ferramentas para a gente ir treinando você, a sua religião, ou você. Não, eu não acredito em Deus, Dani, mas eu acredito em mim mesmo. Que ótimo! A gente tem uma centelha divina, que é um ser maravilhoso dentro de nós, que nos conecta com toda essa energia e com tudo que está disponível, né? Então, muitas vezes, Dani, mas eu não sei o que é acreditar em mim, porque nunca ninguém acreditou. Então, dentro do trabalho, a gente vai começar a ativar isso dentro do cliente, porque na matriz, que é isso que a gente acessa, existe uma inteligência que está falando para minha célula se dividir, né, para que um lado seja igual ao outro, que os meus olhos estejam renovando a célula ao mesmo tempo, para que tudo esteja da melhor maneira, como a gente está vendo. Então, existe uma inteligência que que está sincronizando, gente, está tudo fluindo sem que ninguém esteja falando. Então, ela já existe, dentro dela existem todos os ingredientes necessários para o nosso equilíbrio e para que a gente encontre essa razão do ser, estar, o que fazer, para onde vou, o que estou fazendo aqui. Então, tem que ter um propósito maior, né? E esse propósito maior a gente só acessa quando a gente toma para a gente isso. Eu quero me mover para Exato. frente, né? E para eu saber como me coordenar, eu preciso saber onde eu estou. Então, quando o Robson falou momento, eu preciso saber onde eu estou. Quando fala de fé, para onde eu vou, né? Então, quando eu trabalho ali Exato. à vontade, se algo me move, que ótimo. Se não me move, vamos trabalhar isso. Porque todos os átomos estão em movimento. Gente, se você não está em movimento, tá morto, tem algum problema. Isso não é do ser humano, Sim, né? sim, sim, bem. E é justamente quando a gente absorve isso que a gente entende, que a gente se questiona e encontra, né, a raiz do problema é que a gente desperta. Né? Esse é o despertar da consciência. A hora que você traz lucidez, a hora que você traz luz para aquilo. Né? A intenção do despertar da consciência é você trazer luz. E o que é a luz? É lucidez. É você saber o que você está fazendo.
Você saber que rumo você vai tomar na tua vida. Você ter consciência, né? E essa lucidez, ela transita, né? Nos vários aspectos da consciência, tá? Então, é a gente trazer justamente a clareza. Tá, tem um ponto ali que não tá legal, tá? Na fé, tá? Porque tem crenças ali. Então, vamos trazer lucidez para aquele ponto. Como é que a gente vai esclarecer aquilo para acontecer de uma forma amorosa, de uma forma mais focada, né? A gente traz lucidez. O despertar da consciência é justamente isso. A hora que a gente dá aquele estalo, não, esse é o caminho que eu tenho que tomar. Tá? E esse caminho que você vai tomar, ele está justamente nesses aspectos. A hora que a gente trabalha a fé, a hora que a gente trabalha, está no momento correto, estou no momento correto, né? A hora que a gente trabalha a nossa vontade, né? É exatamente aí. E a hora que a gente tem todo o conhecimento e a sabedoria. Ali a gente tem o despertar. Tá? Ali a gente tem... Então o despertar, ele passa por essas etapas. Tá? Por todas essas etapas. Tá? É a vontade de você fazer algo. Tá? Você não desperta se você não tem vontade. Você não sai da cama se você não tem vontade. Tá? Então não está muito além do... Está tudo dentro das nossas capacidades. Da nossa capacidade. Todo mundo é capaz de despertar isso. Tá? Todo mundo é capaz. Tá? Então é importantíssimo, tá, esse aspecto. Tá? O despertar da consciência ele vai acontecer, tá, justamente quando a gente encontra essas razões. As respostas para tudo isso que a gente está buscando na nossa vida. Né? É E qual que interessante é a tua porque dúvida? começou com a pergunta, né? E o interessante é que começou com a pergunta. Se eu não me questiono, Come... eu me torno sempre vítima das coisas, né? Então, Sim, quando eu começo a perguntar e eu quero de verdade acessar as respostas, é como se a gente fosse promovida na vida. Você é promovido agora a tomar suas decisões. Eu até brinco, tem uma aula que eu tive que eu adorei. Então, eu falo assim que a gente é como se fosse um vasinho, quando a gente é criança, que a gente já recebeu uma herança cheia de crenças, né? Crenças são padrões de pensamento que a gente vivenciou, que a gente aprendeu como é a vida, o que é amor, o que é família, tudo isso. E a gente foi só recebendo. E depois a gente foi recebendo coisas da escola, da igreja, da televisão, de todo mundo, do pai, da sim, mãe, e nem sempre elas são harmoniosas, né, Robinson? Às vezes, para a mãe, amor é beijo, e para o pai, amor é só dinheiro. E isso às vezes sim. conflitua. E é como se a gente fosse um vasinho cheio de pedrinhas coloridinhas e flores que combinam, outros que não combinam. E o momento do despertar é isso. Gente, seguinte, será que eu quero essas coisas tudo colorido aqui? Vou jogar tudo pra fora e vou decidir agora o que que eu É, quero. é a hora que você mesmo toma ação na tua vida e não pega emprestado, né? Exatamente. Tem muita gente que tem preguiça de pensar, né? Digo, vamos pôr a Então, pessoa para pensar, né? Reflexão é nada mais é do que você é um convite a você pensar, né? As pessoas têm exatamente. preguiça hoje de pensar. Ah, não, pense por mim, né? Medite para mim, Mas é fácil quando alguém falava pra mim o né? que era certo, o que era errado, o que era bom, o que era mal, né? E Era tão assim, fácil, né? é um processo de crescimento, gente. Então hoje é um começo, né, Robinson? A gente tá aqui, vou só deixar um pouco. Deixa eu ver o que tem aqui. 5 minutos, já cheguei aqui, ó. Falta 5 minutos. Tá. É, na semana que vem, galera, a gente vai ter a Ana com a gente, que é a esposa do Sim, Robinson, Ana Paula Fux, e a gente vai continuar esse assunto. E não sei, né, Robinson, nem se a gente vai conseguir terminar, porque a gente falou só um pedacinho. Porque envolve sim, muito da gente entrar dentro. Como que eu vou saber o que me faz feliz se eu nem sei quem eu sou? Né? Se eu nem sei o que eu verdadeiramente sinto? O que eu realmente gosto? E esse é o maior desafio. Então, para eu começar a saber o que realmente eu quero, o que realmente é gostoso, é leve na minha vida e flui, eu preciso partir do autoconhecimento. Gente, isso assim, envolve uma coragem muito grande, mas é muito empoderador, né? Então a gente tem a capacidade de criar a nossa realidade e estar fluindo com as coisas que vêm e de uma maneira tão mais gostosa.
E muitas portas se abrem. E enquanto não se abriram, é muito melhor para a gente estar recebendo cada situação de vida, cada pessoa, cada conhecimento como algo que a gente sabe que vai agregar lá na frente, né? Então a gente vai falar Exato. sobre outras coisas, né, Robson? Eu vou até pedir para você enumerar É, ali o que a gente ainda vai trabalhar de tópico até a gente chegar nos finalmente. sim, sim. É, exatamente. A gente está aí justamente para isso, para auxiliar, né, exatamente, as pessoas, tá, nesse processo, tá? Porque a gente sabe hoje a dificuldade que tem no dia a dia de parar para refletir, parar para pensar, né, a correria hoje do dia a dia. Por isso que as pessoas procuram a terapia também, né, para poder ter um auxiliar, um guia, alguém que ajude ela a colocar a casa em dia, né, colocar as coisas em ordem, né, colocar o pensamento em ordem. Isso é extremamente importante agora, né? Mas então tá bom, a gente estamos já no finalzinho, né? Foi Uhum. maravilhoso, achei ótimo o tema a gente abordar, falar, né, sobre esse tema importantíssimo, Ai, tá? que E a gente delícia. continua, tá? Vocês continuam com a Ana, não pode a Ana estar junto, né? Assim, acho que fazer um encontro assim a três, quatro, assim, é até bacana, mas a tecnologia não permite ainda que se aconteça isso aí, né? Mas a próxima daí se faz com a Ana, né? E vai um tema aí, a gente vai organizar aqui um tema bem, a continuidade, né, desse tema, né? Sim. Então, Tá assim, bom? gente, para a próxima, Robson, eu já quero agradecer muito, muito, muito a sua presença. A gente sabe, o Robson e a Ana também estão com o bebezinho, gente. Eu também tô. Gratidão ao meu esposo que tá lá com o nenê. Senão a gente tem que estar se alternando, né, Robson? Sim, a gente tem que estar E... soltando. Mas Imagine, isso, gratidão, eu que agradeço aí, tá bom? uma delícia, né? É Muito um assunto bom. assim que a gente tem muita vontade de falar e é muito gostoso. Então, uma das coisas que a gente também quer trabalhar nos próximos encontros, quem sabe, né, Robson, se a gente vai ter mais, e eu também quero que você volte outro dia pra gente falar, sei lá, sobre esse assunto ou até outros. Mas Sim, como eu vou me perceber, gente? Será que eu estou fora da minha missão de vida? Será que eu tô dentro? Será que eu tô quase? boa. Então a gente vai falar sobre isso. Nós também vamos falar sobre como a gente vai conectar com a nossa missão de vida pessoal, profissional. E se você se interessar, a gente também vai falar sobre isso na parte espiritual, tá? Vamos também falar como tudo isso pode estar afetando a nossa vida e como a gente vai estar reconhecendo quando a gente já está chegando pertinho, né? Se a gente vai falar sobre Isso. tempo divino, será que tem só um tempo divino, que é quando as coisas estão conspirando e confluindo? Será que eu posso aceitar isso? Será que eu tenho medo disso? Tem gente que chega, né? Ai, tô até com medo, tá sendo tão gostoso, eu nunca vivi isso. Então, até para como receber, como as técnicas podem, além da gente falar sobre isso, como técnicas podem nos ajudar, né? Porque a gente aprendeu tanto sobre tanta coisa, né? Como fazer matemática, como ler um texto, mas a gente não aprendeu, né? Por exemplo, na escola, como entender a nossa mente. E quando a gente fala do despertar da consciência, a gente começa a trazer para o consciente aquilo que não era consciente. Porque muitas vezes eu não escolhi, eu só absorvi. Então, eu devolvo para mim aquele poder de fazer diferente, melhor. Ou ainda de eu aceitar que ele fazia as pazes com crenças que eu estava só brigando, né? Então a minha vida começa a se tornar leve e tudo que estava, muitas vezes até para chegar até mim, porque muitas pessoas até recebem, mas não conseguem nem se conectar com o que veio de bom, né, Robinson? E aí a pessoa Sim, não fluiu na amorosidade, daí ela começa a entrar no sofrimento, porque é a única maneira que ela sabe de se conectar. E o papel do terapeuta é conduzir esse cliente de uma forma mais tranquila, não precisa ser pelo sofrimento, né? E a gente está começando a apresentar maneiras melhores e mais leves e muito mais agradáveis da gente viver com alegria, sentindo que a vida é divertida, é um presente e que tem muitas coisas que a gente pode cada vez estar se graduando, né? Recebendo sem medo. Tudo isso que a gente tem sim. de empoderamento, de tudo isso. Então, Robinson, gratidão, gratidão, Ana, né, que emprestou ele pra gente Gratidão, um pouquinho. Opa, tamo aí para o que precisar aí a gente está aí, tá bom? Então, boa noite aí, boa noite pessoal, gratidão pelo pessoal aí que está assistindo a gente, tá? E a gente se vê aí na próxima.
Gratidão a todos, Tá gente. bom? Tô vendo um monte de gente. Um beijo pra todo mundo. Vou salvar aqui, gente. Depois eu mando pra vocês. Se vocês quiserem mandar pra alguém que vocês Legal. sentiram no coração. Um beijão. Ó, Tchau, beijão pra todo galera. mundo. Tchau, tchau.